A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos refletir um pouco em uma passagem que está em Gênesis 41, no verso 38 ao 40, onde diz: E disse Faraó a seu servo: Acharíamos um varão como este? E quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu seria maior que tu. Essa passagem nós vemos que Faraó está declarando José como o governador do Egito. A partir daquele momento, José iria ser responsável para armazenar todas as colheitas que seriam feitas por 7 anos no Egito, porque Deus mostrou através de sonho a Faraó que iria vir 7 anos de bonanças e logo em seguida teria 7 anos de fome terrível. Então Deus mostrou a José o significado daquele sonho, e Faraó, a partir daquele momento, percebeu que se Deus estava com José para interpretar aquele sonho, ele viu que José também iria ser capaz, através de Deus, porque ele tinha Deus mesmo com ele, de reinar sobre o Egito e de conseguir armazenar tudo o que fosse necessário para passar os 7 anos de fome que iria vir sobre toda a terra. Mas o ponto que eu quero levar hoje não é este, e sim o que José passou até chegar aqui. Nós, muitas das vezes, nós não temos paciência para esperar o plano de Deus na nossa vida. Muitas das vezes a gente tem um sonho de fazer a vontade de Deus, de fazer acontecer as coisas, mas tudo tem o tempo certo, determinado por Deus. E não importa por onde nós passarmos, nós vemos que José foi traído pelos próprios irmãos, ele foi vendido, primeiro foi jogado no poço, o poço não tinha água, dali eles retiraram ele, venderam ele para aqueles ismaelitas, e em seguida ele foi vendido no Egito para Potifar. E ali Deus foi tratando José. Na casa de Potifar, ele foi colocado para cuidar de tudo na casa de Potifar. Potifar não se preocupava com nada. E Potifar também viu que tudo que ele cuidava prosperava. Potifar tinha muito amor e respeito por ele. Mas mais uma vez, Davi foi traído. A mulher de Potifar tentou seduzir ele, querendo que ele se deitasse com ela, mas ele, sendo uma pessoa fiel a Deus, ele conhecendo a verdade e pelo amor e o respeito que ele tinha por seu patrão, ele fugiu, e mais uma vez ali ele foi jogado na masmorra, preso, e ali na prisão também ele fez a diferença. Ele não se desesperou, ele não abandonou Deus, ele acreditava realmente em Deus. A gente sente nas palavras escritas o grande amor que José tinha em Deus, a grande confiança, a convicção de que mesmo ele estando ali naquele lugar horrível, em uma prisão, sem dever nada, ele tinha certeza que Deus estava com ele. E nós vemos que ali aconteceu 2 episódios. 2 carcereiros tiveram sonhos
e nos seus sonhos, um iria ser restituído ao palácio para servir o rei, e o outro iria ser enforcado. E assim como a interpretação de José, aconteceu. Um foi enforcado e o outro foi instituído ao palácio para servir ao rei. Mas a gente vê que aquele empregado do rei, ele se esqueceu de José. Ele fala assim, ele se esqueceu, está escrito, ele se esqueceu. Mas nós percebemos que Deus tem um plano para o momento correto, o momento certo. Se talvez José tivesse saído logo dali, na época em que Faraó precisou da revelação do sonho, ele não teria tido grande êxito como teve. Então nós vemos que quando Faraó teve aquele sonho com as 7 espigas gordas e as 7 magras que as devoravam, as 7 vacas gordas devoradas pelas 7 vacas magras, e assim aquele funcionário dele lembrou de José e disse a seu patrão: na prisão tem um homem que ele interpretou o sonho que eu tive e também que o padeiro teve. E o que ele disse aconteceu. O padeiro foi enforcado e eu fui restituído ao palácio para te servir. Então, aquele rei mandou chamar a José e José se apresentou a ele. E ele interpretou aquele sonho. E nós vemos que todos os sonhos de José passou a ser revelado a partir daquele momento, muito tempo depois. Mas José foi tratado, foi cuidado, passou por dificuldades até alcançar aquele dia de glória perante ao povo. E através da sua vida, Deus se revelou àquele povo no Egito. E nós vemos que a partir daí que foi revelado, né, o sonho que José teve, que ele sonhou que os feixes na colheita em que ele estava, o feixe dele se punha em pé e todos os outros se viravam para ele. E também ele sonhou com as estrelas, o sol e a lua, e todos prostravam a ele. Então nós vemos que os nossos sonhos, para ser alcançado, não é como nós desejamos no nosso tempo, mas o que Deus tem para nós tem o tempo certo de se realizar. Por isso nós não devemos nos entristecer, pois o que Deus tem para nós, Ele é justo e fiel para fazer cumprir. Mas para isso, nós também devemos estar sempre na presença do Senhor, disposto a viver a vontade de Deus e passar também pelas tribulações, sem se desesperar, sem blasfemar, e louvar a Deus sempre, mesmo nas horas mais difíceis, mesmo nas horas de angústia, porque tudo acontece para o bem daqueles que confiam no Senhor. Amém? Oremos. Ó Deus, neste momento, elevo o meu coração a Ti, ó Deus, e oro, Senhor, por todos, ó Deus, que estão ouvindo esta mensagem. Peço, ó Deus, que seja sobre a família de cada um. Dai-nos, ó Deus, fé, confiança e esperança, para que nós possamos, Senhor, alcançar os planos que Tu tens para nós. Aumenta, ó Deus, os nossos dias, a ponto de conseguirmos alcançar coração sábio em Ti. Que o Teu Espírito Santo venha nos conduzir e nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. E que nós, ó Pai, possamos ser, ó Deus, mensagem viva Tua aqui.
que assim como está escrito, ide evangelizar e se for preciso fala, que nós sejamos, ó Pai, evangelizadores com o nosso jeito de ser, com o nosso caráter, com a nossa vida pessoal, Senhor. E sim, se for da Tua vontade, que nós falaremos. Ó Deus, eu creio em Ti e confio em Ti hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.